Fala pessoal, sejam muitíssimamente bem-vindos ao vídeo de hoje. A gente vai continuar a nossa série de Cascador e hoje a gente vai falar sobre a nossa timeline, mais especificamente sobre os nossos keyframes aqui embaixo. Se a gente notar aqui embaixo, a gente tem uma timeline que geralmente ela tem em todos e qualquer software de animação, ele vai existir essa timeline aqui. Então o Cascador não seria diferente, né mesmo? Ele tem as suas funcionalidades de animação e também de keyframe, configurações, coisas que a gente vai utilizar que facilita bastante no dia a dia do animador. Então neste caso aqui eu peguei um projeto de um cubo aqui para nós, para a gente exemplificar os nossos projetos. A primeira coisa que a gente vai ver aqui embaixo é a nossa timeline. Ela se divide em algumas partes, né? A primeira parte, essa daqui ao lado esquerdo superior, que tem esses botões laranja, roxo e rosa, é a parte que mostra onde que a gente pode criar um ciclo, né? Geralmente a gente tem no software de animação tipo Blender ou Maya, a gente consegue criar um ciclo de animação que se repete por várias vezes, né? E aqui no Cascador a gente tem essa mesma função, que a gente pode criar esse ciclo de animação usando esses botões aqui, que estão bem simples e fáceis, né? Um que eu mais utilizo é esse aqui, né? Que é o Create Cycle. Ele vai criar um ciclo normal, um padrão, e sempre vai terminar, por exemplo, se a gente começar aqui no 0, nessa posição, e lá na frente a gente mudar a posição, arrastar um pouquinho para cá, e quiser criar um ciclo lá no final depois, e ele vai voltar para a posição inicial do ciclo, entendeu? Vamos criar aqui esse cara, já tem um keyframe, né? Aqui instalado. A gente arrasta para o lado, aperta aqui neste carinha, ou você pode clicar também no F, e aí ele já vai, aliás, a gente vai posicionar aqui a nossa timeline no 15, por exemplo, e vamos apertar em F, ele vai adicionar um keyframe, né? Então ele adicionou um keyframe no ponto 15 e no ponto F. Vou posicionar aqui novamente, F para cá. Então no 0 ele está na posição 0 e no 15 ele andou alguma distância no eixo Z. Então a gente fez esse movimento, só que ele aqui ele está em função de step. Porque se você vir aqui no meio da nossa timeline, tem algumas funções aqui que é igual a gente tem em qualquer outro software, né? A gente tem aqui a função de step, a função de linear. Então quando a gente clicar ali, ele vai linearmente, né? Ele vai manter uma constância na animação do 0 ao 15 e vai manter essa velocidade tocando ali ao infinito. Pode ter notado que quando eu cliquei aqui e dei play no nosso timeline, ele ficou tocando infinitamente e chega um momento que ele para de tocar, né? É por quê? Porque aqui na nossa timeline ele está setado de 0 a 100. Aqui embaixo a gente consegue ver essa barrinha de 0 a 100, e a gente pode diminuir esse espaçamento aqui e diminuir também o tempo que ele está tocando aqui na nossa timeline. Ou mais fácil ainda, você pode vir aqui nessa setinha azul aqui embaixo, clicar aqui, ele vai automaticamente ajustar a nossa timeline com o tanto de frames que a gente tem no nosso projeto, né? Então isso facilita bastante na hora da gente criar as nossas animações, a gente já setar qual que é o início e qual que é o fim do loop da animação. Então a gente pode ver que ele está sempre mantendo uma constância ali na velocidade do nosso projeto, tá bom? Da nossa animação. Agora se a gente vir aqui e clicar aqui em Bezier, ele vai começar rápido e no meio entre eles vai haver uma velocidade menor. A gente pode aumentar um pouquinho, vamos por exemplo aumentar um pouco os keyframes para que essa visualização seja um pouco mais notável. Pode arrastar aqui, e aqui a gente pode com o botão do meio do mouse arrastar aqui, por exemplo, para os 50, né? E clica aqui, ajustar, e a gente dá play. Ele começa devagar, dá uma acelerada no meio e no fim ele, para facilitar a nossa visualização, a gente pode clicar aqui em cima, né? Para a gente ver a trajetória, selecionar aqui o nosso objeto. E a gente vai selecionar aqui na timeline e vai habilitar a visualização da trajetória. Então ele começa rápido aqui nos extremos, no meio ele fica devagar e no final ele dá uma acelerada de novo, né? Esse é o Bezier, ele começa rápido, fica devagar no começo e no final ele fica rápido mais ainda. Outra opção que a gente pode fazer aqui, a gente selecionado ainda, a gente pode alterar aqui Bezier Viscose, né?
Ele é basicamente bem parecido. A gente pode clicar aqui e adicionar um frame aqui no meio, um F, e a gente vai modificar um pouco aqui nas curvas. Quando ele está em Bezier, ele vai manter aqui o gráfico totalmente, de uma certa forma, suavizada, né? Então esse gráfico aqui pra gente vai ficar de uma forma suavizada na nossa no nosso workspace. Mas se a gente clicar aqui em Bezier Viscose, a gente pode ver que ele deu uma suavizada somente nos extremos. Os extremos é suavizado e a interpolação dele, que é esses keyframes aqui do meio, ele fica menos suavizado possível, tentando achar esse ângulo, né? Então aqui ele vai ficar mais redondinho e no Viscose ele vai ficar um pouco mais achatado, né? Ele vai tentar colocar mais suavidade nos extremos do que nos meios, né? Nos betweens. E aqui no nosso Clamped, ele é bem parecido com o Bezier, só que ao mesmo tempo ele vai tentar no meio, vai manter uma constância até no meio. Então nos extremos vai ser mais rápido, ainda vai manter um shape um pouco mais parecido com o Viscose, só que ele vai tentar manter suavizado aqui no meio. Ele não vai deixar tão redondo igual no Bezier, mas também ele vai tentar manter ali o posicionamento do keyframe do meio e os keyframes intermediários ali. Já consegue ter essa noção de como funciona esse gráfico aqui dentro do Cascador. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é alterar para linear, né, que esse é o padrão que a gente testou mais cedo, então ele vai manter ali a animação 100% linear, numa velocidade constante, né, sempre mantendo a mesma velocidade de todos. E aqui é o step, né, que a gente geralmente usa para criar as poses, né? Geralmente é para as poses que a gente começa por ele e depois vem trocando a animação, né? Então aqui a gente consegue ter um geralzão de como funciona aqui dentro um pouco essas interpolação. A gente pode misturar aqui entre eles outras interpolações, por exemplo, ele pode começar no Bezier e aqui no meio ele ser um Clamped, né? Então a gente consegue ter essa mistura de dois tipos diferentes de uma animação. Ou, por exemplo, a gente pode colocar nesse cara aqui o nosso Viscose, né? Então a gente seleciona tudo, a gente consegue ter uma ideia de como vai ficar essa animação e ter uma ideia do que pode usar, em qual caso, em qual situação a gente pode estar usando esse tipo de gráfico, tá bom? E aqui, quando a gente tiver misturado, ele vai aparecer assim, Mixed, quer dizer que quando a gente tem vários tipos de interpolação diferentes na mesma timeline, a gente consegue visualizar como Mixed, né? Que quer dizer que ele está mixado, né? Tem uma mistura de interpolações diferentes, né? Então vai ficar esse rosinha aqui. Outra coisa que a gente pode fazer, aqui tem a chave, né? Ele tem aqui é para Add Key, mas também tem um botão aqui de Add automático, que ele já seta pra gente, igual a gente faz no Blender ou no Maya, as poses automáticas, né? Então a gente está aqui, a gente vem, cria uma pose automática, ele já automaticamente seta, sem a gente precisar ficar apertando F, e ele já configura ali pra gente a nossa timeline. Então vai ficar desta forma aqui os nossos gráficos, tá bom? Passando um pouquinho mais pra frente, por exemplo, se eu não tivesse esse keyframe aqui do final, a gente pode deletar ele, cancela. A gente pode dar um F aqui e ele vai deletar o keyframe do final. E se eu quiser que lá no final ele volte para o começo, a gente pode selecionar tudo, né? Todo esse range aqui do 0 ao 50, e a gente pode clicar aqui em Create Cycle, e ele vai criar um ciclo aqui nesse penúltimo keyframe aqui. A gente pode colocar um Bezier, por exemplo, e aí quando a gente dá play, ele vai voltar lá para o comecinho e vai criar um loop pra gente, um loop da nossa animação. Então esse aqui geralmente eu uso para quando eu quero criar um loop perfeito, né? Quando a gente vai fazer um Walk Cycles ou um Run Cycles ou qualquer tipo de animação, ele já faz essa interpolação automática pra gente, com esse cálculo e tudo, né? Então, independentemente, no 40 eu vou lá e altero aqui para qualquer tipo de posição que ele vai ter, então ele já vai criar automaticamente essa interpolação do último keyframe até o primeiro. Então isso é bem legal, que dá pra gente fazer aqui dentro do Blender
aliás, dentro do Cascador, né? Tô falando no Blender, mas é Cascador. E aqui no final, bem no finalzinho, ele cria aqui pra gente, de certa forma, uma chavezinha, que é o nosso interpolador. E se a gente arrastar ele até mais pra frente, ele vai repetir esses quadros aqui que a gente tem. Ele vai repetir esse ciclo até, enfim, até onde que a gente quiser. Então ele acaba criando um ciclo quase que completo, né? Então se a gente quiser, a gente puder arrastar um pouquinho mais, ele vem aqui e cria esse ciclo aqui pra gente. Pode ser até aqui, por exemplo. E aí ele vai repetir todo o ciclo do nosso projeto ali, da nossa animação. Quantas vezes a gente quiser, a gente pode estar repetindo esse ciclo, tá bom? Outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui no nosso projeto é, se a gente quiser criar, aumentar o tempo e o espaço da nossa animação, o spacing, a gente pode vir aqui colocar o nosso cursor aqui da timeline em qualquer canto que a gente quiser aumentar os frames e apertar com o botão mais do mouse, do teclado, ele vai adicionando novos keyframes ali entre os keyframes principais, né? E a gente consegue adicionar mais spacing na nossa animação. Então esse aqui é um atalho bem importante. Se a gente quiser deletar algum frame, a gente clica em menos e aí ele já deleta ali os intermediários ali da nossa timeline. Isso é bem legal, a gente pode estar utilizando isso também nos nossos projetos. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui em vários casos, se a gente tem algum objeto que tem mais de um controlador, aqui no caso aqui tem esses pontos, a gente pode utilizar ele como controladores diferentes e animar separadamente estes pontos aqui. A gente pode vir aqui na nossa cena, aqui embaixo a gente tem o Add Folder, a gente cria um folder, um Add Track, a gente pode criar aqui, no segundo botãozinho a gente clica e ele vai criar uma nova track baseada neste ponto ou no controlador que a gente selecionou. Então a gente clica nesse ponto, clica aqui Add Track, ele vai selecionar aqui para você colocar um track name. Se você quiser esse nome, ele já seta ali por padrão algum nome específico. Se gostou desse nome, clica OK, ele vai criar, senão você troca. E aqui ele cria pra gente aqui uma nova timeline dentro da nossa timeline, que a gente pode fazer alterações específicas neste bone específico que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, aqui eu posso mover ele para cima, né? Então ele vai já fazer isso aqui pra gente separadamente, sem necessariamente atrapalhar a animação principal, né? Então aqui a gente consegue trabalhar com os bones independente, né? Se a gente quiser em algum momento editar só um lado específico dele, a gente consegue até deletar aqui com Alt F, a gente consegue deletar os keyframes que a gente não quer. Então aqui dá um Alt F, por exemplo, e aqui ele já deleta os keyframes e faz ali as conexões intermediárias pra gente, né? Então este aqui é uma função bem bacana também, que dá pra gente separar em várias timelines e trabalhar com objetos separadamente. Eu gosto de trabalhar com isso quando eu estou fazendo um cleanup de um mockup, quando a gente pega uma animação em mockup e ela tá toda esbugalhada, toda zoada, e aí eu uso esse tipo de informação, né? Eu separo em várias camadas e vou trabalhando as camadas separadamente. Por exemplo, posso criar uma camada para o pé, uma camada para os braços, para a mão, para a cabeça, para o joint da Spine 1, Spine 2, Spine 3, enfim, várias spines diferentes a gente consegue parar em várias camadas aqui, infinitas camadas. Se eu quiser separar essa parte aqui do cubo em outra camada, eu venho aqui e adiciono um novo track e ele vai criar outro track de animação. E para juntar tudo, depois do final, gostei do resultado, já quero exportar, eu seleciono todos os tracks aqui e venho aqui, tem a opção Merge Tracks, ele simplesmente mistura todos os tracks disponíveis na nossa timeline, né? Fora isso, a gente pode deletar track, né, com Remove Track, e também adicionar algum objeto dentro desse track, né? Se a gente tiver mais de um objeto, a gente adiciona, fora desse track a gente adiciona dentro dele também. E criar aqui, a gente pode criar folders, né, pastas dentro da nossa animação aqui. A gente pode criar
pastas diferentes aqui, tá bom? Esses aqui são alguns das funções que eu mais utilizo dentro desse gráfico, falando de gráfico, né, principalmente. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenha sido claro essa parte aqui de timelines. É um fundamento bem importante, né, dentro do Cascador. Eu estou trazendo mais as coisas que eu utilizo no meu dia a dia, que também me ajuda nas minhas animações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, deixa um comentário, compartilhe com seus amigos aí e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque nos próximos vídeos eu vou estar trazendo mais coisas interessantes relacionadas a Cascador, Blender, Unreal e várias outras coisas aqui no canal, tá bom? E se você ainda não é inscrito na Semana Fora do Eixo, já se inscreva também. Já participe, vai ser nos dias 4, 5 e 6 de outubro. E eu vejo vocês nesse evento que eu quero falar um pouco sobre esse projeto aí, bem legal que eu quero trazer.